Oi, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? O Senhor colocou mais uma mensagem no meu coração e sempre que Ele coloca algo no meu coração para compartilhar com vocês, eu venho e gravo aqui. E às vezes eu sou um ser humano, então eu questiono, Senhor, ninguém tem assistido aos vídeos, mas não é sobre entender. Nossa, barulho aqui de obra, tá? Não é sobre entender, mas é sobre obedecer. Por isso que eu estou compartilhando isso também, porque o Senhor coloca mensagens no meu coração, me pede para vir aqui, para gravar, para deixar registrado, e ninguém tem assistido aos vídeos. Eu não sou uma pessoa muito de tecnologia, né? Eu não sei fazer aquelas manobras todas aqui no YouTube, mas eu sei que vai chegar esse tempo também que o Senhor vai enviar alguém para estar me ajudando aqui a fazer um vídeo mais moderno, né? Com aquelas artes todas que a gente vê, né? Vídeos mais bem feitos para vocês. Por enquanto, é um vídeo bem caseiro mesmo. Peço desculpa pelo barulho da obra, certo? Foi algo que Deus colocou no meu coração e pediu para que eu estivesse compartilhando aqui com vocês. E como eu já disse, né? Mesmo sem entender, eu estou aqui em obediência. E é sobre isso, gente. É obedecer e obedecer em amor, né? Se o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, eu tenho mais aqui compartilhar mesmo. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu quero pedir para que você abra em Gênesis, no capítulo 30. Ali do versículo 1 ao 8. A parte que eu quero enfatizar, eu acredito que você conheça a história. Mas se você não conhece, leia o capítulo todo, né? Na verdade, a gente deve ler a Bíblia toda. Mas eu quero te convidar, né, a estudar mais aprofundadamente. Se trata sobre Jacó, né, e Raquel. Você deve conhecer a história, se não, peço para que você estude lá bem direitinho. Então, Jacó, Raquel e Lia. Lia gerava filhos, Raquel não. E naquela época, não ter filhos era um sinal de vergonha, né? Era uma tristeza muito grande para mulher que não tinha filhos. Então, Jacó tinha duas mulheres, naquela época era permitido. Lia tinha muitos filhos, Raquel não tinha nenhum filho. E Raquel, como vocês sabem, ou quem não sabe que vai ler a Bíblia vai ficar sabendo, ela estava muito angustiada, irritada, incomodada e irada com toda aquela situação, inquieta, né, se incomodando muito com aquilo. E ela começa ali vamos dizer assim, sabe aquelas pessoas que ficam, tipo, cobrando, que fica, tipo assim, pressionando a outra, que fica assim, ela quer tanto algo que ela fica, tipo, sei lá, como se ficasse jogando a responsabilidade nas costas de outra pessoa, sabe como é? Eu sei que Jacó se ira, e Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Foi o que Jacó, né, soltou ali para Raquel, por causa daquela situação toda que Raquel estava passando. Raquel estava ali pressionando ele, cobrando dele, algo que ele não tinha como resolver. E é sobre isso que eu quero falar, uma chave para a sua vida. Você não é Deus. Oh, Luíse. Que chave. Eu sei que eu não sou Deus. A maioria das pessoas, elas vão responder isso, né? A grande chave, né? Prefiro a chave dos coach, porque essa sua chave não tá com nada, né? Nossa, que descoberta. Eu não sou Deus. Realmente, você não é Deus. Por que eu tô falando isso? Porque muitas situações na nossa vida, a gente fica tentando resolver, se desgastando. E como tá lá na palavra, não é na força do seu braço.
nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Às vezes a gente no inconsciente se esquece de que a gente não é Deus e a gente fica tentando resolver coisas que não estão ao nosso alcance e que por mais que a gente tente, elas não vão se resolver. Por exemplo, como tem na Bíblia também, a porta que Deus ele fecha, ninguém vai abrir. Então às vezes você tentou, você estudou, você falou com cicrano, você falou com beltrano, você se desgastou, você fez tudo que estava ao seu alcance. A porta não abriu, você fica se sentindo frustrado, você fica angustiado, triste. Descanse, entregue nas mãos de Deus, porque se Deus está vendo que você está fazendo a sua parte, se você tem vida com Deus, está posicionado nele, a Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira e nós somos um ramo enxertado nessa videira. Se você é um ramo enxertado na videira Jesus Cristo, tenha certeza que, como está na Bíblia, aquele que está em mim e eu nele, esse sim dará muitos frutos. Então, vai chegar um momento que é como está lá também na Bíblia. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Se você está em Cristo e você já fez a sua parte, descansa porque Deus vai fazer a dele. Você não é Deus, você não tem esse poder de fazer no seu tempo, do seu modo. Vai ser no tempo de Deus, do modo de Deus. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem muitas pessoas que ou elas estão no lugar de Raquel, né, pressionando outras pessoas para que outras pessoas elas consigam algo que meu amigo veja. Às vezes a pessoa está no lugar de Raquel no sentido de que está pressionando alguém. Você tem que trabalhar. Você tem que engravidar. Você tem que isso, você tem que aquilo. Perceba que dê paz àquela pessoa, porque nem tudo está ao alcance. Às vezes você tem um marido, aí você, seu preguiçoso, seu acomodado e tal. Ele tá saindo para procurar emprego, né? Então tem coisas que às vezes a gente acaba descontando nas pessoas que na verdade a gente tem que ter um olhar mais compreensivo. Aquilo não está ao alcance dela. Como também tem pessoas que elas às vezes estão no lugar de Jacó, se sentindo frustradas porque já fizeram de tudo, acabam se irritando. Tipo assim, Jacó tava fazendo a parte dele, né? Tava sendo um marido presente ali. Mas era algo que estava muito além do seu alcance. Então tem coisas na nossa vida que só nos cabe esperar. E essa é a pior parte. As pessoas elas não querem esperar. Então elas ficam se desgastando, elas ficam se irritando, elas ficam se frustrando, porque simplesmente elas não querem entregar na mão de Deus. Descansar, confiar e saber que no tempo dele ele vai fazer. Então é isso que eu quero te aconselhar a você. Confiar, descansar, ficar na posição que a bênção ela vai te alcançar. Como diz na palavra, as bênçãos, você não vai correr atrás de bênçãos, elas vão correr atrás de você e vão te alcançar. Amém? Outra chave que eu tenho aqui, né, é a chave da comparação. Às vezes Raquel estava se sentindo assim tão frustrada também, né, porque ela estava sempre se comparando muito com Lia. Elas estavam ali, né, na mesma família, muito próximas, então a pressão aumenta ainda mais quando você passa a se comparar. Aquela pressão que já é grande, aquele desejo que você já tem de ser mãe e tudo, se você passa a se comparar, essa pressão ela é multiplicada. Então é aquela coisa, ou você explode ou você implode de tanta pressão e cobrança que você se coloca, e isso só vai te levar à exaustão. Tá certo? Então, eu vou pedir para que vocês abram lá em João, no capítulo 21, do versículo 22 ao 23. Olha o que Jesus responde a Pedro quando Pedro se questiona em relação a outro discípulo, que no caso era João. Olha a respostinha que Jesus dá para quem se compara, para quem fica olhando para a vida do outro. Então tem duas chaves aqui. Você não é Deus e não se compare. Jesus não dá importância, crédito para quem vive se comparando.
Não pense que tu vai pegar a tua vida e comparar com outra pessoa, fazer chantagem emocional para Deus e ele vai cair. Olha a resposta que Deus dá aqui. Respondeu Jesus: se eu quisesse que ele permanecesse vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Então Pedro foi questionar Jesus, né? Jesus, e esse aí? E olha a respostinha que Jesus dá, tipo assim, a vida dele não é da sua conta, né? Tipo assim, Pedro olhou para trás e disse: João, tipo, o que é que vai ser de João? Quando Jesus chama, né, Pedro, ali depois daquele milagre da pesca, peço para que você leia lá em João 21, todo o capítulo, eles vêm ali numa sequência de milagres, né, de bonança, que esse tempo, quando chega, é maravilhoso. Do mesmo jeito que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, quando chegar o tempo da bênção, vai ser uma bênção atrás da outra. Então, quando a gente vai ler o capítulo 21, a gente vê que os discípulos, eles avistaram Jesus, eles colheram milagres, porque Jesus multiplicou novamente os peixes, vieram, acho que foi 153 peixes grandes. As redes não romperam, porque se fosse em outro tempo, as redes tinham rompido, mas quando chega o tempo da bonança, é assim, é uma bênção atrás da outra, e eu quero profetizar uma bênção atrás da outra na sua vida. Se você tá nesse lugar aí de Raquel, né, questionando, se sentindo pressionada, saiba que se você permanecer na posição, também vai chegar o tempo da bonança na sua vida. Não vai ser só, né, essa frustração, mas vai chegar o tempo de colheitas, e vai ser uma atrás da outra. Aqui no capítulo 21, a gente vê que os discípulos, eles estavam uma colheita atrás da outra. Eles avistam Jesus, Jesus faz um milagre, eles pescam muitos peixes, eu disse colhe, é pesca. Eles pescam muitos peixes, as redes não rompem. Ainda por cima, esse Deus é tão bom, tão maravilhoso. Quando chega o tempo, né? É aquela famosa frase: você não pesca, o peixe pula na rede. E Jesus é tão gracioso que ele fez uma brasa ali, botou o peixe na brasa, né? Um churrasquinho ali de peixe na beira da praia, tava tudo perfeito. E Pedro, né, não satisfeito com tudo isso, foi questionar Jesus. Nesse momento, Jesus chama, né? Tem uma conversa ali com Pedro. É também onde ele cuida ali daquela ferida de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Ali eu acredito muito que era um processo de cura, né? Na vida de Pedro, para Pedro se perdoar, Pedro se libertar daquilo tudo que ele tinha passado, esquecer, era um novo tempo, né? Então, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro resolve olhar para João e dizer: e João, o que é que vai ser dele? E esse é o ponto aqui do que eu quis trazer para vocês. Que Jesus não dá cabimento a quem vive se comparando. Ele não gosta. Então, as chaves são essas. Você não é Deus. E não se compare, porque a resposta que Jesus dá a Pedro é assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, né, que Jesus vai ter a segunda vinda de Jesus, o que lhe importa? Tipo assim, o que é que tu tem a ver com a vida dele, né? Siga-me você. E hoje Jesus está te dizendo: siga-me você e pare de se importar com a vida dos outros, com a bênção dos outros. A sua hora também vai chegar, certo? Então é isso, gente. É isso. Se você está num tempo de tormenta, de espera, tenha paciência. Peça a Jesus os frutos do Espírito, né? Busque essa comunhão com o Espírito Santo, para que você tenha longanimidade, tenha paciência, né? Mergulhe ainda mais fundo na presença de Jesus, tá certo? Para suportar essa espera, né? Como tem na palavra, suportando com paciência, esperando alcançar a promessa. Então é isso que eu desejo para você, que você permaneça nos caminhos do Senhor, né? E que alcance a sua promessa. Amém?